Boa noite, amados. Vamos compartilhar a palavra de Deus, um texto bastante propício para esta data. Hoje, como nós sabemos, no calendário e na tradição cristã, se comemora o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é aquele domingo anterior à Páscoa, em que nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já no final do seu ministério, quando ele adentra então as portas de Jerusalém. Então vamos proceder à leitura com os irmãos no Evangelho de Lucas, do evangelista Lucas, capítulo 19, dos versículos 28 a 44. Lucas 19, de 28 a 44, a palavra de Deus nos traz o seguinte texto. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia à fronteira, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meia multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que lhe é devido paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apartarão o cerco, e te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Santo Deus, nós abrimos a tua palavra, lemos o teu evangelho, Senhor Deus. Pedimos agora, Senhor Deus, a tua unção, Senhor Deus, que nós diminuamos, ó Pai, e tu é que cresças, ó Pai, diante de nós, porque só a ti é devida toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, amém. O Novo Testamento nos informa que Jesus chorou em 3 ocasiões. Nos evangelhos consta então esse tempo em que Jesus chora. Primeira vez nós sabemos muito bem que aparece lá no evangelho de João, onde Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. É o primeiro episódio que Jesus chora, porque Jesus chorou ali por 2 razões. Uma delas porque viu a dor estampada nas irmãs Maria e Marta. E Jesus ali provavelmente deve ter refletido sobre o salário do pecado e gemeu em seu espírito e chorou. Jesus provavelmente chorou também pela simpatia, pelo sofrimento familiar encontrado. Isso nos demonstra e nos ensina alguma coisa de que nós também podemos chorar as nossas mágoas, que Jesus chora junto conosco. Nós podemos chorar
diante do túmulo daqueles que nós amamos, porque Jesus chora conosco. Nós podemos chorar porque, mesmo sem sermos culpados da incredulidade acerca da esperança da ressurreição, Jesus chorou junto. Jesus também pode ter chorado nesse momento porque viu estampado no rosto de Marta e Maria a dúvida sobre quem ele era na verdade. Já tinham visto os milagres de Jesus e Jesus estava ali e Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Lázaro não permaneceria no túmulo. Por isso Jesus foi depois de 3 dias. Jesus se demorou 3 dias para atender o pedido, porque a tradição judaica e o ensino religioso admitia que a alma ficava próxima do corpo até o 3º dia, e depois disso era impossível a ressurreição. Mas Jesus então deixa passar esse tempo para fazer a ressurreição de Lázaro e assim demonstrar que de fato ele era o Senhor dos Senhores, que ele vencia a própria morte. Mas esse é o momento em que Jesus chora. Segunda vez que nós vemos quando Jesus chora é no Getsêmani, quando ele está no Monte das Oliveiras. Então, como está descrito lá na carta de Hebreus, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua impiedade. O texto aqui se refere a esse período, a agonia no Getsêmani, quando Jesus não apenas suou sangue, mas derramou lágrimas diante de Deus. Porque Jesus demonstrava naquele instante grande culpa pelo pecado humano, grande peso por essa culpa do pecado humano. E isso nos ensina também alguma coisa, que nós devemos também olhar para a dificuldade do próximo, para a situação das pessoas, porque estas foram as lágrimas que Jesus derramou por ser o nosso substituto. Jesus chora por aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. E Jesus chora porque põe diante do Pai essa dificuldade. Mas em terceiro lugar, Jesus chora aqui nesse momento de glória em que ele está entrando em Jerusalém. E isso é muito interessante, porque Jesus está entrando, sendo ovacionado como rei, o povo todo ovacionando, colocando suas vestes, colocando ramos para ele passar, não é? E daí a tradição. E Jesus vem com toda a honra, com toda a glória sendo recebido pelo povo, mas, no entanto, Jesus chora. Diz o texto que Jesus chora. E porque Jesus via com simpatia os problemas nacionais daquele povo, o problema nacional de Jerusalém. Ele sabia da dor e da dificuldade que viria contra os seus compatriotas naquele instante. E nós nunca podemos deixar de ser patriotas, tá certo? Quando nós nos tornamos cristãos. Cristão também é patriota. Jonas olhou para a cidade de Nínive e desejou que ela fosse destruída. Jesus chorou sobre Jerusalém porque ela estava se destruindo a si mesma. Então, essa mensagem que nós vamos falar hoje versa exatamente sobre esse choro sobre Jerusalém. E a expressão aqui em Lucas, quando Lucas fala aqui no verso 41, que Jesus chorou, é uma expressão maior do que chorar, mas é chorar compulsivamente, entre gritos e soluços, de dor, de muito choro, de agonia profunda. Por todos os lados que Cristo olhou nesse momento, ele encontrou motivos para chorar. Quando ele olhou para trás, ele viu que a nação tinha desperdiçado as suas oportunidades e tinha sido ignorante a respeito do tempo da sua visitação. Ele olhou para dentro e viu a ignorância e cegueira espiritual no coração do povo. Eles deveriam ter conhecido Cristo, reconhecido como Cristo, porque Deus tinha lhes dado a palavra e enviou-lhes seus profetas para lhe preparar o caminho.
Quando ele olhou ao redor, ele viu as atividades religiosas que estavam caducas, velhas e ultrapassadas. O templo havia se transformado num covil de salteadores, e os líderes religiosos, por inveja, queriam matá-lo. Havia nesse instante ali religiosidade, mas não havia conhecimento de Deus. Quando ele olhou para frente, Jesus chorou ao perceber o terrível julgamento que viria sobre esta cidade, sobre o templo e sobre toda a religião. Jesus sabia o que veio acontecer no ano 70 depois dele, quando Jerusalém foi saqueada, destruída, o povo foi massacrado, vendido como escravo e esparramado pelo mundo. Tudo aconteceu porque o povo não reconheceu o tempo da visitação. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Em Lucas também nós vemos quando o próprio povo fala: nós não queremos que este homem reine sobre nós. E o povo, em Mateus, nos diz, em Mateus 27:5, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos no julgamento de Jesus. E nessa mensagem, então, nós podemos observar dois aspectos. Considerar a profunda dor do nosso Senhor. Considerar que ele contemplava a impenitente cidade de Jerusalém e contemplar as palavras de juízo do Senhor Jesus ao contemplar a cidade. Enquanto a multidão celebrava, cantava, dançava e aplaudia Jesus Cristo, Jesus chorava. Os discípulos haviam trazido o jumento. Jesus estava entrando triunfalmente na cidade. Toda a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres, por tudo que tinha acontecido. Hosana a Deus nas alturas. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Ele é o Rei de Israel. E o povo esperava Jesus Cristo como o novo Rei de Israel. No meio da alegre procissão, enquanto as multidões que precediam e colocavam suas roupas nas estradas, ramos de flores, de árvores, os discípulos defraudavam palmas e em coro davam glórias, Jesus chorou. Ele sabia que aquela multidão que estava ovacionando, que estava aplaudindo, seria a mesma multidão que o condenaria e o crucificaria alguns dias depois. Ele sabia que a alegre procissão de entrada em Jerusalém ia se converter na mais triste procissão fora dos muros de Jerusalém, a caminho do Calvário. Ele viu, no meio de toda aquela efervescência, do momento muito pequeno, de quase não haver sinceridade naqueles corações. Jesus chorou. Tão profunda foi a tristeza de Jesus que ele não conseguiu contê-la, mesmo no meio das congratulações, da feliz música, das crianças, das altas hosanas, dando-lhes boas-vindas como o Rei de Israel. Sequer esse povo entendia que Jesus não entrava na cidade como Rei. Nós temos que caracterizar aqui uma coisa interessante. Naquele período, em toda a Bíblia e no Antigo Testamento, mostra com toda clareza as montarias, o significado das montarias. O cavalo era a montaria dos generais, cavalo era a montaria dos guerreiros, cavalo era a montaria daqueles que guerreavam, daqueles que faziam guerra. Os cavalos eram cavalos para a batalha. Existia também a mula. A mula era a montaria dos reis. Os reis montavam as mulas. Davi tinha uma mula real. Salomão tinha essa mula real. Em todo o Antigo Testamento nós vemos as montarias. A mula era a montaria dos reis. E o jumento? O jumento era a montaria dos profetas e dos juízes de Israel.
Jumento significava humildade, porque o profeta era caracterizado por humilde, por ser humilde, e o juiz mais humilde ainda. Portanto, nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Samuel andava em jumento. Samuel era juiz e profeta. Nós vemos os filhos dos profetas andando de jumentos. Então, o jumento era a montaria do juiz. Eles conheciam isso do Antigo Testamento. Eles tinham isso na sua tradição. E sequer reconheceram ao ver que Jesus vinha montado num jumento, na mais humilde das montarias, porque ele estava entrando em Jerusalém não como rei, não como salvador de Jerusalém, mas vinha como juiz de Jerusalém. Jesus veio para julgar naquele instante. Jesus entrou na cidade para exercer o juízo sobre aquela cidade. Jesus, ao olhar Jerusalém, poderia ter se alegrado pelas manifestações naquela cidade. Os discípulos de Jesus estavam extasiados pela maravilha do templo, pelas glórias, pela riqueza daquela cidade. Mas Jesus, ao olhar para o templo, o que diz? Não ficará pedra sobre pedra. Sua tristeza não encontra alívio nem no passado da imponente cidade, nem no seu presente e nem no futuro da cidade. Ele não interrompeu a alegria dos seus discípulos, como desejavam os fariseus. Mas também Jesus não entrou no espírito daquela alegria. Enquanto todos celebravam, ele chorou. Mas aquele dilúvio de lágrimas, não era por si mesmo, mas pelos impenitentes da cidade de Jerusalém. Jesus não chora por ele mesmo. Jesus chora por nós. Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Jesus não está chorando por ele, mas chorando pelos homens. Ele sente a tristeza pelos outros. Ele chora pela cidade que vai rejeitá-lo, que vai crucificá-lo, mas não pelas dores que ele vai sofrer. Ele sabia que a cidade seria destruída, embora ele, como Deus, participasse desse processo, e assim mesmo ele chorou. E isso nos traz um retrato claro da compaixão de Jesus. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que chora conosco, é o Deus que sofre por nós. Ele se importa com o nosso sofrimento. Jesus chora também pelo juízo sobre os impenitentes. Jesus chorou porque a cidade tinha perdido a oportunidade do tempo da visitação de Deus. Ele chorou porque o povo rejeitou a oferta da graça oferecida. Ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Ele chorou porque a cidade e o seu povo virou as costas para Deus e rejeitou o amor de Deus. Ele chorou porque o povo estava preferindo a morte à vida. Este não é um retrato de um Deus irado, mas de um Deus sensível, de um Deus que não é indiferente, mas um Deus que ama cada um de nós, de um Deus que tem uma visão profunda da sua ternura, do seu amor e da sua compaixão. As lágrimas de Jesus nos revelam o coração de Deus. Ele e o Pai são um. Quem vê Jesus, vê o Pai. Ele mesmo, Jesus, disse-lhes: tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Em profeta Ezequiel 33:11, Deus fala: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Israel rejeitou a Deus. Mas Jesus chora também porque sabe que suas lágrimas seriam infrutíferas. Ele chora porque ele já sabia que
que o juízo já estava lavrado sobre a cidade e o povo impenitente. Jesus chora porque o dia da oportunidade tem um limite. O tempo da graça tem um limite. E para aquele momento tinha chegado o limite. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o vosso coração. O tempo é hoje. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o dia da visitação de Deus. E se nós não o reconhecermos como Deus, enfrentaremos, e o homem enfrenta o dia do juízo. E é o dia do juízo final, o dia do Senhor. Não será um dia alegre, não será um dia de festa, mas será um dia de trevas e não de luz. Jesus também chora ao lançar o juízo sobre a falsa religiosidade de Israel. Ignorância, terrível ignorância foi a ruína de Israel. Se conheceras, Jesus fala, se conheceras. Eles não conheceram o que eles podiam ter conhecido, o que eles deveriam ter conhecido. Eles não conheceram a Deus. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Palavras que se encontram no profeta Isaías, capítulo 1, verso 3. Estavam estribados apenas na religiosidade, nos sacrifícios, no poder do templo. Não tinham aprendido a lição quando houve o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, há 400 e tantos anos atrás desse período. Não tinham aprendido absolutamente nada, porque naquele período eles acreditavam que, tendo o templo dentro de Jerusalém, a cidade era invencível. E lá eles clamavam: templo do Senhor, templo do Senhor. Nós temos o templo, nós somos invencíveis. O único profeta que se colocou contrariamente a isso e falou: não, nós vamos ser destruídos. Não adianta ter o templo, porque esse templo, Deus não está mais no templo. É apenas uma construção. Quem falou isso? Profeta Jeremias. E por isso Jeremias foi banido, foi jogado no poço, foi perseguido e teve que ser levado para o Egito. Aqui de novo, 400 e tantos anos depois, o templo reconstruído com a sua opulência, agora o templo de Herodes, mais bonito, maior, mais grandioso. A população de novo, templo, nós confiamos no templo, nós temos o templo dos nossos sacrifícios. Era uma religiosidade apenas de ritualismo, de misticismo, de apenas rituais vazios e comércio da própria palavra de Deus. Eles estavam estribados nessa religiosidade, nos ensinos dos sacerdotes, no farisaísmo. Jesus chorou sobre Jerusalém e condenou essa religião e condenou o templo. Porque embora fosse a cidade dos profetas, dos escribas, dos mestres, ela estava perecendo por não conhecer a Deus. Este povo tinha odiado o verdadeiro conhecimento e não escolheram temer a Deus. A cidade desprezou a verdadeira palavra de Deus e se entregou a uma obstinada incredulidade. Eles escolheram morrer em trevas em vez de aceitar a luz do Filho de Deus. Jesus lamenta, porque ele viu grande ruína que desabaria sobre Jerusalém. Segundo o historiador Flávio Joséfos, a invasão de Jerusalém por Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo foi a tragédia das tragédias. Nada foi comparado àquela sangrenta e brutal invasão. Cerca de 600 mil pessoas morreram de fome, peste e passadas ao fio da espada naquele momento. A cidade foi inteiramente destruída. As mulheres, durante o cerco, devoraram as carnes dos próprios filhos para sobreviver. Não havia escape, cidade cercada, a fome reinou. Os mortos eram lançados para fora dos muros,
os outros ficavam insepultos pelos caminhos. E quando Tito invadiu a cidade, finalmente, havia uma multidão de corpos em estado de putrefação, fedendo por todos os lugares, dentro e fora dos muros de Jerusalém. A cidade foi inteiramente destruída. Mas nada se compara a isso. Mesmo com toda essa destruição física que houve, nada se compara à destruição da alma. Nada pode ser comparado à perdição eterna. Nada pode ser comparado com a destruição que virá pelo fogo do inferno. A simples ideia de todo homem passar a eternidade longe de Deus, em tormento interno, é de fazer tremer. É de fazer tremer e de chorar. Por isso Jesus chorou. Jesus chorou. E nós também temos que chorar pelas almas impenitentes que estão ao nosso redor. Nós não podemos ficar quietos. Assim como o Evangelho não nos pode nos deixar insensíveis diante da miséria humana que está em nosso redor. Nós temos que olhar para as pessoas de fora, para os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, e chorar compulsivamente, porque são pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E é o que nós estamos vendo dia a dia, cada vez mais. Basta ligar a televisão, basta ver os noticiários, basta olhar ao nosso redor, a degradação moral, a degradação espiritual, a incredulidade crescente, a insensatez presente em todos os níveis. Os homens perderam a sensatez, estão caminhando a passos largos para o abismo do inferno. E nós crentes que temos o Espírito Santo de Deus e a palavra de Jesus Cristo para nos acompanhar e nos ensinar, nós temos que chorar por essa gente. Se nós não podemos ser insensíveis a esse sofrimento. E nós devemos, no mínimo, pregar o Evangelho. No mínimo, levar a palavra de Deus. Esse é o nosso serviço. E chorar, clamar a Deus misericórdia sobre esse povo tão impenitente, que já está condenado às chamas do inferno. Ilusão, a cultura atual denegrir a palavra de Deus ao ponto de afirmar que não existe inferno. Ninguém chama Jesus de mentiroso na minha presença e não pode ser chamado na presença de nenhum crente. Admitir que não existe inferno é chamar Jesus de mentiroso porque ele ensinou isso. E Jesus não mente. Brincadeiras com Deus nós não aceitamos. Nós não aceitamos brincadeirinhas, piadas com o nome de Deus. Nós não aceitamos piadas com o nome de Cristo. Ou nós somos cristãos ou não somos. Se Jesus chorou por nós e chora por nós, nós devemos chorar pelo próximo também. Nós temos que ter essa sensibilidade. Jesus demonstra a sua dor. Em outras palavras, quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintainhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Veja aqui a graça infinita de Jesus. Esse povo matou os profetas, e o Senhor dos profetas ainda queria, no seu desejo, ajuntar esse povo debaixo das suas asas. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pense no destino dessas almas. Eu não sei o espírito de cada um como está aqui, qual a situação diante de Deus de cada um, mas pense em cada um no destino da sua própria alma e vá a Jesus com lágrimas. Pense no horror da ira vindoura. Pense nas glórias do céu que Jesus preparou para os seus convertidos e seus eleitos. Pense
que Jesus está à espera daqueles que são seus. Pense no amor de Jesus ao ponto de morrer, de verter o seu sangue, de chorar, de se lamentar e fazer o sacrifício maior que foi por todos nós. A desolação vem, e a situação vem porque o povo não quer ouvir, o povo não quer seguir a Jesus, o povo está fechado ao Evangelho de Jesus, o povo ama as coisas desse mundo, e o Senhor desse mundo, nós sabemos quem é. O povo não quer ir a Jesus, mas nós temos que estar prontos. Não podemos, esquecer a parábola das noivas, e não podemos chegar na hora e dizer: dá-nos do teu azeite porque o meu está acabando. Eles têm que estar prontos, com os azeites bem abastecidos, para chegar bem. E ser bem abastecido quer dizer, eles têm que estar santificados, cheios do Espírito Santo, em direção à vinda de Jesus. O dia se aproxima de Jesus. Cristo virá novamente, e esse dia está próximo. Esse dia está aproximado. E Jesus virá em glória. Em glória, para uma nova Jerusalém, descerá uma nova Jerusalém. E virá em glória. Mas nessa glória que Jesus, de fato, aí ele vem como rei, aí sim ele está de fato, virá como rei e juiz, para julgar todas as nações. O tempo da graça estará encerrado. Uma vez Jesus voltando, acabou o tempo da graça. Não há mais oportunidade, não haverá segunda oportunidade para ninguém, não haverá segunda chance, não haverá dar um jeitinho depois. Aquele dia será o dia das bodas do Cordeiro de Deus. Aquele será o dia em que Deus vai desposar a sua noiva gloriosa. Por isso, meus irmãos e meus amados, é obrigação nossa proclamar aos quatro ventos que o dia da visitação é chegado. O dia da visitação é chegado. E nós todos devemos proclamar este Jesus, sensível, que chora por nós compulsivamente, mas que nos salvou, que derramou o seu sangue, que nos deu a graça da salvação, e nós temos que levar isso às almas impenitentes ao nosso derredor. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, e que possamos nesse domingo entender efetivamente por que Jesus chorou. Amém. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, nos penitenciando, Pai, porque muitas vezes não proclamamos o Teu Evangelho como deveria ser proclamado. Muitas vezes, ó Pai, nós negligenciamos, ó Pai, nos omitimos diante de tamanha ordem que Tu destes, ó Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, nos ajuda, nos dá, Senhor Deus, da intrepidez do Espírito, Senhor Deus, para que possamos proclamar efetivamente a palavra de Jesus e a salvação para o povo impenitente. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Em resposta